minha malvada favorita. Olha, eu vou dizer uma coisa, com toda a minha humanidade, eu amei quando ela destruiu aquele homem. Amei, assim, fez dele farinha, né? Mas deixa eu contar a história para quem não assistiu o filme. Esse filme, ele é muito impactante. Assim, ele é muito impactante para mim, porque tem uns filmes que a gente gosta muito, mas tem uns personagens dos filmes que eles causam impacto. Eu assisti Malévola no cinema. Depois eu comprei o filme, assisti de novo. E ontem eu assisti de novo para poder ver se eu não estava esquecendo de trazer alguma coisa para vocês. Mas Malévola, Angelina Jolie, ela tá um espetáculo assim, ela tá um deslumbre, né? E ela chegando. E no 2, eu não vou falar sobre o 2 aqui, vou falar sobre o 1 porque a gente precisa pegar a essência para não despertar e falar de muitas coisas. Mas no 2, no comecinho, ela chega voando assim e ela aterrissa, assim, gente plena. Que é aquilo? Que mulher é aquela? Que personagem é aquela? Perfeita. Assim, eu acho que vai marcar para sempre a carreira da Angelina Jolie. Ela tá maravilhosa. Então, ela mora no reino dos mortos e tem o reino dos humanos. E o rei desse reino dos humanos, eram reinos que não se entendiam e os humanos queriam dominar os Mons. E esse rei, ele tinha uma ganância de querer destruir os Mons para tomar conta do reino deles. E, e assim, era uma briga que acho que durou anos, né? O reino dos Mons era um reino mágico, então existia toda uma magia que protegia eles. Começa com a Malévola pequena, e sempre criaram ela falando: nunca se misture com os humanos, nunca confie em humanos não prestam, humanos isso, humanos aquilo. E ela acabou conhecendo um humano por acaso e ela ficou muito amiga dele de infância, né? E esse é o grande vilão da história, né? E desde ele começou conhecendo a Malévola. Ele era uma criança pura, mas ele já demonstrou uma certa ambição, né? Ele era um camponês nesse mundo dos humanos e ele não se conformava de ser um camponês. Ele olhava para o castelo e falava: olha lá, falava para ela: eu ainda vou morar ali, aquela ali ainda vai ser a minha casa. Então, desde criança, ele demonstra essa certa ambição. E aí aconteceu, a história foi evoluindo e o rei tentou invadir o mundo dos Mós, Malévola destruiu eles, assim, os Mós, na verdade, porque ela teve todo um exército, né, a favor dela para destruir aquilo. Igual a poeirinha, né, que a gente limpa assim num lugar. E o rei ficou com muita raiva e ele falou assim: quem me trouxer ela vai ser o meu sucessor. E assim, o prato cheio para esse humaninho que ela conheceu na infância e queria morar no castelo. Então ele chegou a ter um contato com Malévola, ela já grande, eles se beijaram, que ela achava que era o beijo do amor verdadeiro. E aí ele voltou a ter contato com ela com essa pretensão de destruí-la para levar para o rei seu sucessor. E aí, no momento de vulnerabilidade, tem um porém. No começo, quando eles eram crianças, ela chegou a falar para ele que o ferro feria as fadas, né? E aí ele, no momento de vulnerabilidade, ela com ele, conversando, ele não amorosidade com ela dormiu. No que ela dormiu, ele cortou as asas dela. Ele simplesmente decepou as asas dela. E levou para o rei e falou: olha, eu matei. Na verdade, ele não matou, ele só arrancou as asas dela, acho que até tirou com ferro, né? E quando ela acordou, a dor dela era uma coisa assim imensa, uma dor física de ter cortado as suas asas, mas era a dor emocional, de que uma pessoa que ela se entregou, uma pessoa que ela confiou,
cortaram as asas. Cortou as asas dela, na verdade. E aí ela foi dominada, como eu falei, pelo pior dela. Ela foi dominada pela raiva, pela mágoa, pela vingança, pelo rancor, o ódio. Então, tudo que ela queria era se vingar desse ser. Então, toda a vida dela girou agora em torno disso. Aí esse ser se casou com a filha do rei, passou a ser o rei da história. E aí eles tiveram filhos, uma filha, nessa filha, a Aurora, mais conhecida como Bela Adormecida. Então a Aurora nasceu e aí no dia do batizado dela, a Malévola apareceu. E a Malévola falou: eu não fui convidada. E aí o rei tremeu nas bases. Meu Deus, o que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar aqui, porque ele sabia do poder dela. Então ele não queria jamais que ela, sabia que ela tinha ido lá fazer, o bem não seria, né? E ele ficou muito apavorado, muito apavorado. E aí ela começou: não, eu vim aqui só desejar o melhor para ela e tal. Até que ela lançou sobre a Aurora uma maldição. Diz que quando ela completasse 16 anos e um dia, ela iria espetar o dedo em uma roca e ela iria dormir para sempre. E que a única coisa que poderia acordá-la seria o beijo do amor verdadeiro. E aquilo era uma ironia, porque ela não acreditava em amor verdadeiro. Ele despertou essa coisa nela de o amor não existe. O amor é uma quimera, o amor é uma ilusão. E assim ela foi embora, depois de ter, né, espalhado o terror. E aí o rei falou, não, confiou a criação de Malévola, umas 3 fadas lá, muito atrapalhadas, e que ela fosse viver na casa dessas fadas, numa floresta, longe do castelo, longe de todas as rocas, longe de todas as pessoas que pudessem fazer com que a maldição acontecesse. Achava que lá ela estaria protegida. E assim, Malévola participou de todo o processo de crescimento da Aurora, porque de maneira escondida ela ia lá, ela cuidava da Aurora, ela chamava a Aurora de Praga, carinhosamente. E aconteceu como a Bela e a Fera, o amor construído. Malévola se apaixonou por Aurora, né? Não é um amor entre homem e mulher, mas um amor tipo de mãe e filha, né? E aí ela foi, a Aurora pequenininha abraçava ela, né? E ela não gosta de crianças, né? Sempre com aquela resistência. Quando a Aurora cresceu, a Aurora queria muito entrar no mundo dos mortos, né? E ficava lá tentando um jeito de entrar, até que ela conheceu Malévola, né? Ela conheceu não, ela viu Malévola. E ela falou, eu te conheço. Você, a minha vida inteira, eu não te vi, mas eu vi a sua sombra. E você sempre estava me protegendo, você sempre estava cuidando, né? Você é a minha madrinha, minha fada madrinha. E a Malévola abriu um olho gigante, como assim, né? Tipo assim, eu que lancei a maldição sobre você. Só que a Aurora não sabia de nada. E despertando esse amor, a Malévola se arrependeu da maldição dela. Então, assim, é a diferença, né, entre o ser ruim, que era o rei, e a Malévola, que se transformou em uma pessoa destrutiva por causa do rei. Lá dentro, na essência dela, ela era uma pessoa linda. Ela não tinha isso, né? A vida, vamos dizer, foi transformando isso nela. Mas quando existe lá dentro, a forma de resgatar é mais fácil, né? A gente é uma coisinha que está escondida e que pode desabrochar. Malévola tentou de todas as maneiras desfazer a maldição, não conseguiu. E um dia, passeando lá no jardim, a Aurora conheceu um príncipe. Esse príncipe se apaixonou por ela à primeira vista
Mas foi assim um momento e depois aconteceu dela descobrir que ela era filha do rei, que a Malévola que tinha colocado a maldição. Ela foi para o castelo, o rei falou, prendam ela no quarto, para que ela não saísse, não espetasse o dedo. Inclusive ela já tinha 16 anos em um dia, né? E aí a Malévola falou, aí o corvo, que era amigo da Malévola, falou assim, não, a salvação vai ser esse príncipe, ele tem que beijar ela, é o beijo do amor verdadeiro. E aí a Malévola falou, não existe amor verdadeiro, por isso que eu lancei a maldição, porque nada ia poder acordar ela. Aí o corvo falou, é a nossa chance, vamos levar ele lá. E levaram o príncipe. Aí ela conseguiu sair lá do lugar que o pai tinha aprisionado, espetou o dedo na ronca, adormeceu, Malévola chegou, ela já estava adormecida. Aí levaram o príncipe, beija ela, pelo amor de Deus. Ele, não, calma, mas será que é conveniente? E aí, não, beija, assim, pensa, não, só beija e tal. O príncipe beijou e nada da Aurora acordar. Gente, eu já sabia disso, assistindo o filme, eu já falei assim, gente, o que vai acordar ela é o beijo da Malévola. Mas, né, ele beijou, nada aconteceu, e aí a Malévola ficou muito triste, não tinha mais como acordar a Aurora, ela, assim, amava profundamente a Aurora, começou a chorar, pedir desculpas, pedir perdão, que a culpa ia acompanhar ela o resto da vida e tal, e aí ela deu um beijo na Aurora, e a Aurora acordou. Aí o beijo do amor verdadeiro, gente, tão lindo, adoro desconstrução de contos de fadas. E assim foi, e depois ela destruiu aquele ser humano lá, ser humaninho lá, ambicioso e destruidor, e a Aurora foi viver com ela no mundo dos mortos. Né? O que nós temos de análise para fazer? Muitas coisas, né? Mas vamos pegar o essencial. A princípio, desde de criança, esse ser humano que destruiu a Malévola, gente, eu não lembro o nome dele, eu acho que é proposital até, porque eu não quero saber o nome dele. Ele já tinha esse inconformismo com a vida dele e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para destruí-la, né? Ou para chegar onde ele queria chegar. Para destruí-la, não. O objetivo dele era chegar onde ele queria chegar. E a ambição, eu sempre falo que existem características, não é uma questão de defeito e qualidade, é uma questão de polos, né? Existe uma característica, você vai para o polo mais extremo ou você vai para o outro mais extremo. Então, se você tem ambição na vida, se você é muito ambicioso, você sai pisando na cabeça dos outros para chegar onde você quer. Se você não tem ambição nenhuma, sua vida não anda, porque você fica ali no comodismo, tá bom assim, não quero mais nada, isso aqui tá bom. Então, nenhum dos polos são bons. Vamos para a coluna do meio, uma dose pequena de ambição para fazer com que esse motorzinho funcione e você chegue onde você quer chegar. Então não é aquela ambição destruidora, ele tinha essa ambição destruidora, de sair matando, pisando na cabeça dos outros e fazendo o que fosse preciso para chegar onde ele queria chegar, né? Então desde criança ele tinha isso dentro dele que foi crescendo de uma maneira assim devastadora, assim, de sair pisando onde fosse necessário. E sobre a simbologia de cortar suas asas, gente, isso é muito simbólico. Muito, assim, né? Se a gente for para voltar lá no conto da Bela e o Gastão queria aprisioná-la, né? A Rapunzel a bruxa queria aprisioná-la. Então é a liberdade. Se alguém chega para cortar suas asas, aquilo pode ser devastador para você, pode ser destruidor. Então, ele cortou o que havia de mais precioso para Malévola. Quando a Aurora falou assim, você é uma fada madrinha, mas todas as fadas têm asas. Você não tem asas. Ela falou, eu já tive. Aí a Aurora, como é que ela era? Que cor ela era? Né? E aí ela fala, ela era tão linda e grande que ela arrastava no chão. É tudo que eu posso lhe dizer. E eram asas lindas mesmo, assim. Lindas, lindas, lindas. E aí a Aurora foi construindo aquela relação lá com Malévola. Quando ele cortou as asas dela, ele despertou nela o que havia de pior dentro dela. Assim, mesmo a pessoa ferida, ela pode fazer isso, assim, ela pode sair devastando, ela pode sair destruindo, né? Ela pode
desacreditar da vida, desacreditar de pessoas, né? Que foi o que Malévola fez. Ela não tinha aquela coisa com o ser humano que os mortos tinham, né? Ela não, a gente pode acreditar, a gente pode confiar. Ela acreditou, confiou e ela se deu muito mal com isso. Infelizmente, ela acreditou e confiou no ser humano errado, né? No mau caráter da vida. E aí a Aurora chega resgatando essa Malévola desse mundo de vingança, raiva e ódio, né? Malévola, a Aurora chega resgatando o que havia de melhor na Malévola, né? Resgatando aquilo que ela foi um dia. E isso é pleno, a gente não pode perder da nossa essência. A gente não pode deixar que um outro deturpe a gente. Eu sempre falo assim, mas alguém fala assim, mas eu vou fazer porque ele fez isso comigo. Aí você está deixando se contaminar pelo que o outro é e não pelo que você é, né? Renatinha colocou, minha mãe está aqui super antenada. Que linda, Ana. Obrigada, um beijo grande para você. E aí, a Malévola... E a Ana também gosta muito da Malévola, né, Renatinha? Então, a gente não pode se deixar contaminar pelo que o outro é. Então, não vou fazer o que o outro fez comigo, porque eu acabo me deixando... me transformando naquilo que o outro é, não no que eu realmente sou. Então, se te derem ódio, retornem com amor. Não tem coisa que desarme mais o outro do que isso, né? Então, assim, se a pessoa grita comigo e eu grito com ela tá me desestabilizando. Ela tá despertando uma coisa que não é muito legal em mim. E se você falar com calma e com paciência, eu acho que vai atingir muito mais o outro do que se você sair gritando e esbravejando como ele. Então, essa parte das asas, assim, de cortarem as suas asas, de despertar o que há de pior em você, de resgatar o que há de melhor em você, eu acho que é o grande quê da Malévola, assim, do filme. É muito simbólico isso, né? Então, o amor da Aurora desabrochou e conseguiu despertar essa coisa linda que era a Malévola, né? E resgatar ela do poço que ela entrou. E aí aparece um príncipe na história. A gente acha interessante nas histórias das princesas antigas, né? As de agora tem mais participação, os coitados, né? Mas nas histórias antigas, o príncipe, ele só aparece no final para dar um beijo, a princesa acordar ou acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas eles são totais coadjuvantes na história. Então apareceu esse príncipe, ele se apaixonou pela beleza da Aurora, assim, ficou encantado. E por que ele não despertou a Aurora quando ele beijou? Porque não era amor. Amor é essa coisa que eu falei para você, essa coisa solidificada, essa coisa que vem com o tempo, que sedimenta. O príncipe era paixão. Paixão à primeira vista, amor à primeira vista, eu acho que não existe, porque o amor ele precisa de tempo, ele precisa de espaço para poder se colocar. Então, ele podia ser muito apaixonado por Aurora, né? Mas quando a maldição era o beijo do amor verdadeiro, era o beijo do amor real. E esse amor quem tinha para dar era a Malévola, linda. Ali foi um amor construído, foi um amor cotidiano, foi um amor que foi crescendo com o tempo, né? Tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês, é que no início ele pega na mão dela e o ferro fere, e aí ela falou assim, não, o ferro, ele queima as fadas. E aí ele tira o anel e joga o anel longe, aquilo impressionou ela, tipo assim, não quero te fazer mal, né? E aí mais tarde, quando ela tá no castelo lá lutando com ele, o que ele fez? Ele tinha feito uma rede de ferro, conseguiu fazer Malévola ficar no centro, né? Quando ela chegou no centro, ele soltou a rede para poder destruir, enfraquecer, ferir ela, né? Então ele usou uma coisa que ela tinha confiado a ele,
né, a vulnerabilidade dela, mais uma vez, contra ela. Isso me lembra a questão do Renato, a música do Renato Russo. Quero ter alguém com quem conversar. Alguém que depois não use o que eu disse contra mim, né? E ele fez isso pela segunda vez. E quem libertou Malévola? Aurora. A Aurora que as asas da Malévola ficavam em um cubo de vidro, né, como exposição, tipo assim, aí está o meu troféu. E a Aurora quebrou esse vidro e as asas se encaixaram novamente em Malévola e aí ela saiu destruindo tudo e todos que estavam contra ela naquele momento. Então, mais uma vez, o amor que liberta, né? A Aurora do amor verdadeiro, ela que devolveu as asas à Malévola, que libertou ela, inclusive do ódio, da vingança, da raiva, que trouxe essa essência da Malévola novamente à vida, aquilo que ela realmente era, né? Amor puro, amor verdadeiro. E a Aurora trouxe isso de volta no momento em que ela libertou as asas e colocou novamente na Malévola. E teve um momento também que ela estava lutando com esse humaninho e ele queria matá-la, né? E aí houve um momento em que ela teve a oportunidade de matá-lo e ela não fez. Então é justamente isso, assim, o que existia dentro da Malévola não ia permitir que ela fizesse aquilo. Acabou que ele morreu por uma atitude dele, né? Ele se lançou tipo num precipício do alto do castelo lá com ela com asas conseguiu se libertar dele, que ele estava aprisionando as asas dela, mais uma vez a simbologia das asas. E aí quando ela se libertou, ele caiu, morreu e ela subiu plena, né? E aí ela não se entregou a essa oportunidade de matar, né? Matar ele. E no final do filme, a Aurora se torna a rainha daquele reino, porque o pai morreu, a mãe já tinha morrido, e é ela a princesa herdeira de tudo. E o que é que aconteceu? Houve uma unificação dos reinos, dos Mós com os humanos, agora já sobre uma outra perspectiva, né, de paz, de tranquilidade. Então, o amor não é aquilo que separa, é aquilo que une, né? Eu falo até na questão do casamento, são mundos diferentes vivendo ali. Então, a gente tem que ter essa capacidade de lidar com o diferente, de lidar com o mundo do outro, de lidar com as coisas de uma maneira leve e aceitar. Não é só o igual, não é só quem pensa como eu, mas abraçar essas pessoas que são tão diferentes e ninguém é igual a ninguém. E a gente tem que aprender na convivência a lidar com isso, a aceitar essa diversificação. Né? Uma pessoa foi criada de um jeito, outra do outro, e de repente eles vão estar juntos no mesmo lugar, mundos diferentes, e até agora passar essa criação para um outro serzinho que está ali, vai desenvolver um mundo de acordo com o que vocês estão apresentando. É isso, a riqueza de Malévola é infindável. A gente podia ter 50 mil lives sobre isso, porque ela é espetacular.